Lesson 2. Talking about the weather. Falando sobre o tempo. Nesta lição, continuaremos estudando o verbo to be e a estrutura it is, que vimos na lição anterior. Mas dessa vez vamos aprender como podemos usá-la para falar sobre o tempo. E esse tempo é o tempo meteorológico. Vamos lá então? Quando falamos do tempo meteorológico em inglês, estamos basicamente respondendo a uma pergunta. E a pergunta é: What's the weather like? Que significa como está o tempo? Lembrando que what's é a combinação das palavras what e is. E podemos também dizer How is the weather? Que também significa como está o tempo. E how's é a combinação das palavras how e is. Essas duas maneiras de se perguntar sobre o tempo são muito comuns em inglês. Você tanto pode usar uma quanto a outra e vai conseguir ser entendido. E vamos ver agora como podemos fazer perguntas sobre o tempo de uma maneira mais específica. Quando perguntamos What's the weather like ou How is the weather, estamos fazendo uma pergunta genérica sobre o tempo. Mas é possível também fazer perguntas mais específicas, se acrescentarmos algumas palavras depois daquelas frases. Vamos ver alguns exemplos aqui. Se você quiser saber como está o tempo na cidade, você pode perguntar What's the weather like ou How is the weather in the city? Que significa exatamente como está o tempo na cidade. Se quiser saber como está o tempo no mês de junho, você também pode perguntar What's the weather like ou How is the weather in June? Ou talvez você queira saber como está o tempo agora. Nesse caso, pode perguntar What's the weather like ou How is the weather now? Como você pode ver, existem muitas possibilidades. E é possível também combinar essas possibilidades para fazer frases mais específicas ainda. Por exemplo, What's the weather like in the city now? Ou então, How is the weather in the city now? É também possível perguntar What's the weather like in the city in June? Ou então, How is the weather in the city in June? A variedade de combinações é realmente enorme, e quanto mais você aprende a usar essas combinações, mais completas e específicas as suas frases ficam. E agora que aprendemos a fazer as perguntas, vamos aprender algumas palavras para que você possa responder de forma satisfatória como está o tempo quando alguém te perguntar. It's sunny. It's sunny. It's sunny. Tradução: está ensolarado. Sunny é uma palavra derivada de sun, que significa sol. Vamos ver a próxima. It's cloudy. It's cloudy. It's cloudy. Cloudy significa nublado, como vocês podem ver aí na foto. E cloud também é uma palavra derivada. Nesse caso, a palavra de origem é cloud, que significa nuvem. E vamos adiante. It's windy. It's windy. It's windy. Tradução: está ventando. Assim como as anteriores, wind também é uma palavra derivada. E a palavra de origem é wind, cujo significado em português é vento. Vamos então para a próxima. It's stormy. It's stormy. It's stormy. Stormy significa tempestuoso. E é uma palavra que, curiosamente, não é muito usada em português para se falar de tempo. Storm também é uma palavra derivada. E nesse caso, derivada de storm, que significa tempestade. Que, como podemos ver, é o que está acontecendo aí na foto. Vamos ver então a próxima. It's cold. It's cold. It's cold. Tradução: está frio. É importante comentar que, como podemos ver pela foto, apesar de haver neve em todo lugar, o lago não está congelado, o que significa que, embora esteja frio, a temperatura não está abaixo de zero. It's freezing. It's freezing. It's freezing. Traduzindo, está congelando ou está congelante.
Aqui, como podemos ver na foto, há muito gelo em cima dos galhos. O frio aqui está muito mais intenso do que na foto anterior. Está literalmente um frio congelante. Por isso dizemos It's freezing. Você vai encontrar casos em que a expressão It's freezing cold é usada. Essa expressão se traduz como está um frio congelante. Mas é muito comum também que se diga apenas It's freezing. E freezing também é uma palavra que tem sua origem em freeze, que significa congelar. Vamos ver a próxima. It's hot. It's hot. It's hot. Significado: está quente. Como você pode ver aí na foto, o termômetro está marcando 30 graus, ou seja, uma temperatura típica de verão para um país tropical. O tempo está quente, mas suportável. It's boiling. It's boiling. It's boiling. Traduzindo, está fervendo, está escaldante. E agora podemos ver que o sorvete está derretendo. Nessa foto, o calor está bem mais intenso do que na foto anterior. It's rainy. It's rainy. It's rainy. Tradução: está chuvoso. Reparem que na foto não está chovendo, mas a rua está toda molhada. A palavra rainy serve para descrever um período chuvoso em alguma região que se caracteriza por chuva a qualquer hora. Sendo assim, não é necessário que esteja chovendo para que se diga it's rainy. Basta que esteja chovendo com frequência em algum lugar. E rainy também é uma palavra derivada. A origem dela é rain, que significa chuva. Vamos ver a próxima agora. It's raining. It's raining. It's raining. Tradução: está chovendo. E essa é a frase que usamos para descrever quando a chuva está caindo naquele exato momento. Vamos então para a próxima. Agora temos It's snowy. It's snowy. It's snowy. E semelhante a rainy, aqui estamos falando de um período em que há ocorrência de neve caindo, mas não necessariamente que esteja caindo naquele momento. Como está aparecendo na foto, dá para ver que caiu bastante neve, mas no momento em que a foto foi tirada, não estava nevando. E snowy também é uma palavra derivada. Sua origem é snow, que significa neve. Vamos ver a próxima palavra. It's snowing. It's snowing. It's snowing. Tradução: está nevando. Como podemos ver, a foto foi tirada no momento em que a neve estava caindo. Por isso usamos It's snowing para descrever essa situação. Diferentemente da expressão anterior, que serve para falar de um período de neve, mas sem que ela necessariamente esteja caindo naquele momento.